Olá, tudo bem? Bom, quando a gente trabalha com o governo napoleônico, a gente lembra dos altos e baixos e principalmente da garantia da conformação de uma era, né? Por isso que é muitas vezes chamado de Era Napoleônica. Um período longo da história, Napoleão assume o poder em 1799 e só vai oficialmente cair em 1815. E aí, um primeiro momento da história da Era Napoleônica, que foi o período do consulado, foi um período marcado por grande estabilidade política. Inclusive, estabilidade essa fundamental para a gente depois entender o sucesso e depois a decadência, é claro, do Império. Então, a pergunta que a gente coloca hoje é justamente em torno disso. Como Napoleão conseguiu garantir estabilidade à França? Eu sou Henrique Silva e esse é o Direto ao Ponto. Vamos lá? Bom, como eu falei, a história da Era Napoleônica está dividida em duas fases. O período do consulado, que vai de 1799 até 1804, e o período do Império, que vai de 1804 até 1814/1815, né? Ele sai, volta e tudo mais. E, em grande medida, o sucesso do período do Império, que foi se consolidando nos anos iniciais do Império, está muito associado àquilo que foi construído ao longo do período do consulado napoleônico. E aí, para entender isso, a gente tem que entender as medidas adotadas por Napoleão que garantiram uma certa estabilidade à França, que não tinha muito tempo, vamos lembrar, antes da Revolução Francesa não tinha estabilidade, durante a Revolução Francesa não tinha estabilidade, eram altos e baixos, sucessão problemática do poder e tudo mais, e aí Napoleão conseguiu, à frente do poder na França, garantir essa estabilidade. E como ele consegue isso? Adota uma série de medidas que visam pacificar a França interna e externamente. Um primeiro ponto que eu coloco aqui, então, é a reorganização política e social interna da França. Por exemplo, colaboração de uma nova Constituição. E aqui vale um adendo importante. Napoleão assume o poder com o apoio dos girondinos, mas sendo uma figura muito popular junto às camadas mais pobres. E nessa nova Constituição, Napoleão buscou garantir os interesses dessa classe girondina, especialmente da alta burguesia francesa, mas também adotou certas medidas que em algum ponto favoreceram os interesses das camadas mais pobres, como, por exemplo, a manutenção das práticas de reorganização das terras, algo que a gente poderia chamar de reforma agrária na França. Então, essas medidas adotadas na Constituição, que foi criada logo no início do governo napoleônico, em alguma medida consolidou uma reorganização interna fundamental para evitar maiores problemas. Um outro dado que talvez seja o mais famoso da história da era napoleônica no que tange a medida política, econômica, social, foi o Código Civil Napoleônico, criado em 1804, que é a capa do Código Civil, e esse Código Civil é muito importante para a gente, por quê? Porque ele elabora um conjunto de leis que estabelece certos direitos e deveres de uma maneira muito bem uma maneira muito bem formulada e muito clara para a população. Então as pessoas tinham acesso aos seus direitos e deveres e isso facilitava a compreensão das regras do jogo e, portanto, por consequência, levava as pessoas a levarem mais credibilidade àquele governo. Um outro dado interessantíssimo é a reaproximação, a partir da famosa Concordata de Napoleão, com a Igreja Católica. A Igreja Católica e o Estado francês tiveram muitos problemas durante o período da Revolução Francesa, especialmente durante a fase jacobina. Muitos católicos, inclusive, foram perseguidos por se colocarem contra a Revolução ou por serem vistos como ameaças contra-revolucionárias. E Napoleão, sabendo que grande parte da população francesa era católica e a importância da Igreja para legitimar o seu governo era fundamental, ele se reaproxima com a Igreja Católica. E um outro dado importante é a criação dos liceus, que são instituições de ensino voltadas, principalmente para a formação de ensino técnico. Ou seja, Napoleão estava muito preocupado em formar burocratas para o Estado, formar pessoas que pudessem compor o quadro do Estado francês, assim, em grande medida, favorecendo a própria modernização do Estado. E no que tange a redução das ameaças externas, então a gente falou das questões políticas internas, Napoleão também esteve muito preocupado com as questões que envolviam as ameaças externas. E aí, cito aqui 3 medidas que ajudam a gente a entender esse cenário, que é uma aproximação diplomática com a Rússia. A Rússia acaba se tornando uma grande aliada de Napoleão nesses anos iniciais. Depois a gente vai ver que a Rússia vai ser o início do fim da era napoleônica, né? A invasão sobre a Rússia acabou sendo um grande fracasso para Napoleão. Mas nesse momento inicial foi fundamental esse acordo com a Rússia, justamente porque a Rússia era um lugar
que consumia muitos produtos franceses, vai passar a consumir muitos produtos franceses a partir desse momento. Então essa aproximação diplomática com a Rússia foi fundamental. Um outro dado importante é a vitória sobre a Áustria, né? Napoleão vai promover um enfrentamento militar contra a Áustria, que era a principal ameaça de Napoleão naquele entorno. Historicamente, desde o início da Revolução Francesa, a Áustria era aquela que mais se posicionava contra a França revolucionária. E por fim, e não menos importante mesmo, é a aproximação e o acordo estabelecido com a Inglaterra, consagrado na famosa Paz de Amiens, que foi celebrada em 1804, se eu não me engano, 1803, e que foi um acordo estabelecido com a Inglaterra para pacificar as relações entre os dois países. Esse acordo foi fundamental para que Napoleão pudesse estabilizar a França internamente e depois, quando formado o Império, pudesse aí sim botar, vamos dizer assim, as asinhas de fora, né, puxar as mangas da camisa e partir para cima dessa galera, inclusive da própria Inglaterra, sendo o primeiro alvo de Napoleão após a consolidação do Império, quando a gente tem uma política expansionista, uma política, né, de caráter imperial, bem diferente desse momento inicial, que buscava uma pacificação interna. Bom, espero que tenha entendido e até a próxima, gente. Tchau, tchau.